Bom dia, queridos irmãos, a graça e a paz de Jesus. Que privilégio mais um domingo poder estar com você no nosso canal do YouTube, levando a palavra de Deus ao seu coração, ministrando a sua vida, colocando a sua casa, a sua família diante do Senhor. É um privilégio saber que quando invocamos o Senhor, Ele se faz achado por nós. Quando buscamos de todo o nosso coração, Ele ouve o nosso clamor, Ele responde às nossas petições. Eu lhe convido a iniciarmos este culto, te convido a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai de amor, nós nos colocamos, Senhor, nesta manhã diante da Tua presença. Te pedimos que o Teu Santo Espírito venha, Pai, se fazer presente em todo momento dessa celebração, que cada palavra, cada canto entoado, cada palavra proferida, seja, Pai, em sintonia contigo. Ó Deus, na unção do Teu Santo Espírito, para o Teu louvor e para a Tua glória. Manifesta, Deus, a Tua vontade em nosso meio neste dia, que tudo que aqui seja dito, Senhor, seja para a honra e glória do Senhor. Recebe, Pai de amor, a nossa adoração. Recebe, Pai querido, o nosso louvor e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Abraça-me, Senhor, não me deixes ir, eu quero estar em Teus braços de amor.
Para sempre e sempre, a nossa vida não é mais a mesma, como nós declaramos aqui em louvor, em adoração. E em um tempo como este, nós percebemos de fato as mudanças que o Senhor tem feito no coração de cada família, no coração de cada pessoa, na sua igreja. Certamente nós somos diferentes. E uma das principais diferenças é exatamente a compaixão, a solidariedade, o amor estendido através de ações. Porque a fé sem obras é vazia. E nessa semana nós temos o privilégio de, como Igreja do Senhor, adquirir 170 unidades de cobertores que vão esquentar pessoas, que vão esquentar famílias, que vai ser um abraço da igreja, do povo, da graça de Deus, mas principalmente a constatação de que Deus não deixou estas famílias desamparadas. E isto é graças à colaboração que homens e mulheres que não se conformaram em simplesmente assistirem acomodados à situação, mas motivados a agirem, têm contribuído, têm celebrado exatamente a oportunidade que o Senhor tem colocado em nossas mãos de abençoar tantas vidas. Você que continua sendo abençoado e usado para colaborar, você pode trazer as suas contribuições de alimentos, de agasalhos, de cobertores, até a nossa igreja, no culto presencial de hoje à noite e também nos cultos drive-ins. E todas as quartas-feiras, de 9 a meio-dia, também estamos recebendo todas as contribuições presencialmente. Mas você que deseja também depositar, que você possa fazer isso com amor e depositar em uma das nossas contas, para que a Igreja do Senhor continue atuante sobre este tempo. Mais de 5,5 toneladas de alimentos já foram distribuídas. Vidas, pessoas, famílias estão sendo agora aquecidas através do nosso acompanhamento. A Igreja do Senhor não tem deixado de honrar os seus compromissos com Lá Ebenezer, Lá Canaã e tantas outras atividades da nossa igreja. Então, em nome de Jesus, que tudo que vocês fizerem e tudo que vocês contribuírem, que tudo que vocês colocarem agora diante do Senhor, que seja para Ele e não como quem faz para homens. Assim afirma o texto de Colossenses, capítulo 3, versos 23 e 24. Façam como quem faz para o Senhor e não para homens, porque é dele que vem a nossa recompensa. Em nome de Jesus, com alegria, celebre, dedique-se neste momento de dedicação de vidas e bens para a glória do Rei. És bem-vindo aqui, Senhor. Não há nada melhor, não há nada maior. Não posso comparar, esperança viva. Tua presença, Senhor. Eu já conheci o mais doce amor que me resgatou e hoje livre sou. Em tua presença, Senhor. Santo Espírito
Espírito de Deus, visita o nosso coração nesta manhã. Santo Espírito de Deus, toma-nos em teus braços. Santo Espírito de Deus, acalenta a nossa alma. Santo Espírito de Deus, derrama sobre nós o óleo precioso da tua unção. Como foi derramado o óleo da unção sobre a barba de Arão, vem e unge-nos nesta manhã. Que o teu Espírito tenha liberdade, Senhor. Que nós nos sintamos, Pai, tocados pelo poder da tua presença. Ó Deus, que o Senhor aqueça a nossa alma. Que o Senhor revele a sua vontade. Ó Deus, que sejamos, Pai, tocados pelo poder do teu Santo Espírito. Ó Deus, que nos sintamos, Pai, sendo fortalecidos neste dia. Que a tua presença, Pai, seja real em nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Que o ambiente do nosso lar seja cheio da tua presença. Que a alegria indizível da presença do Senhor encha o espaço da nossa casa. Oh Espírito de Deus, que neste dia, Pai, a unção do Senhor possa ser derramada sobre a nossa vida. Oh Deus, e que nos sintamos, Pai, envolvidos pela atmosfera da tua presença. Oh Deus, que o nosso louvor suba como aroma suave. Oh Deus, e que a nossa adoração venha reconhecer, exaltar e engrandecer o Deus da nossa salvação. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Recebe, Senhor, a nossa devoção. Recebe, Senhor. Eu creio que a presença do Senhor é real em nossa vida, em nosso meio. Tudo que vivemos, tudo que fazemos precisa ser para a glória do Senhor. Que você seja visitado pelo poder do Espírito Santo nesta manhã e que você se alegre na presença desse Deus que se faz presente em nossas vidas. Nós não estamos sozinhos nas pelejas que vivemos, nas lutas que passamos, nas dificuldades que experimentamos. O Espírito de Deus se move entre nós. E essa certeza nós temos em nosso coração. Nós estamos aqui, estamos de pé, podemos respirar, podemos projetar o nosso amanhã, podemos sonhar, porque nós cremos que o Espírito de Deus se move em nós. A presença do Senhor é real em nossa vida. Nós nunca podemos nos desesperar diante de situações que vivemos. Nós nunca podemos perder o equilíbrio, a sensatez diante das lutas e dificuldades da vida. Nós somos o povo que avança. Nós somos o povo que caminha na direção do Senhor. Nós não somos daqueles que retrocedem, que se acovardam, que abrem mão da sua vitória. Mas nós somos o povo que vai avante. Nós somos o povo destemido do Senhor. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia nesta manhã, em 1 João, capítulo 2, a partir do verso 20. O título da mensagem desta manhã é A Unção do Espírito Santo. A Unção do Espírito Santo. Diz assim a palavra do Senhor: mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo
porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é instrutiva, apta a nos ensinar, a nos admoestar, a nos corrigir, a nos ensinar. Fala ao coração do Teu povo, Senhor, nesta manhã. Ó Deus, abre os olhos do nosso entendimento para compreendermos a verdade da Tua palavra. É o que eu te peço, Pai de amor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra unção vem de ungir, que tem como significado o aplicar o óleo. O Espírito Santo é o óleo de Deus que foi aplicado sobre a vida de Jesus durante o seu batismo nas águas por João Batista. O nome de Jesus implica em que Jesus é aquele que é ungido. Jesus é aquele que é ungido pelo Espírito Santo. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19, nós encontramos a afirmação da verdade de que Cristo é o Messias ungido de Deus, quando nos diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Amados, a unção recebida por Jesus, dada pelo Pai, foi o que o capacitou a viver além das limitações humanas. Jesus era 100% homem e 100% Deus. E havia sobre ele a unção da presença do Espírito Santo de Deus. E essa unção era quem o fazia revelar o Pai. Por isso Jesus pôde dizer: quem vê a mim, vê ao Pai, porque eu e o Pai somos um. Essa revelação do Pai foi possível, porque Jesus tinha sobre si a unção de Deus. E embora todo o sentimento humano que estava presente no seu coração, as suas reações, o seu propósito, a sua existência era divina. Para cumprir esses objetivos, ele teria que revelar ao mundo espiritual, onde Deus habita. E este mundo espiritual nós chamamos de céus. Por isso, quando o nome do Pai é revelado, quando a presença de Deus é manifesta, é possível experimentar a ação dos céus na terra. Na oração do Pai Nosso, o Senhor deixa claro esse sentimento, quando Ele diz que seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. E à medida que nós invocamos o nome do Senhor, que nós clamamos a presença do Espírito de Deus, é manifesto a ação soberana, a ação celestial, a ação divina dentro da atmosfera terrena.
Para isso Jesus teria que realizar atos sobrenaturais e milagrosos. A unção de Deus foi quem ligou Jesus, homem, ao divino, possibilitando a destruir, as obras do diabo. As obras do diabo foram destruídas pela ação do divino, do sobrenatural, do milagroso, daquele que tinha sobre a sua vida a unção de Deus. No Antigo Testamento, era muito comum derramar azeite como símbolo visível sobre a cabeça de uma pessoa, com o objetivo claro de consagrá-la ou santificá-la para uma tarefa singular, para uma missão especial. Isso é o que significa ungir alguém, ungir uma pessoa. Não se unge para o acaso, para algo indefinido, mas a unção de Deus tem um propósito, uma tarefa, uma missão extraordinária. Consequentemente, se a pessoa fosse ungida, ela fosse ungida por Deus, ela permanecesse fiel ao Senhor, ela permaneceria cheia da unção do Senhor e seria alguém considerado como um ungido de Deus. Os profetas, os reis, os sacerdotes eram as pessoas mais comumente ungidas, pois tinham serviços especiais a realizar diante de Deus e da nação. E por isso precisavam estar conectadas com Deus e com a vontade de Deus de uma forma especial. A unção do Espírito é uma capacitação concedida àqueles que desejam ter uma vida que agrade a Deus, que exalte o seu nome e que proclame a sua palavra. São homens e mulheres revestidos com poder para fazer uma obra que não é humana. A obra de Deus, para fazermos a obra de Deus, é necessário uma capacitação especial. E essa capacitação nos é dada pelo próprio Deus. E por mais que eu seja alguém preparado, por mais que eu seja alguém experiente, por mais que eu tenha títulos, por mais que eu tenha habilidades, eu jamais poderei fazer a obra de Deus por mim mesmo. É impossível ao homem realizar algo, uma tarefa singular, uma missão especial, se por Deus ele não for revestido, capacitado, ungido. Queridos, e essa unção, ela não se adquire nos bancos de uma faculdade e nem mesmo nos seminários teológicos, mas recebe-se gratuitamente em resposta a uma vida dedicada a Deus, consagrada a Deus, uma vida de jejum, de oração, de busca pela verdade de Deus, uma vida entregue ao Senhor, uma vida rendida diante da vontade do Pai, uma vida humilhada diante da presença do Todo-Poderoso. Aqueles a quem Deus reveste com sua unção são valorosamente usados por Deus. Queridos, essa virtude vinda do alto faz uma profunda diferença na vida daqueles que recebem e manifestam-se poderosamente através dela. Nem todos os crentes salvos em Cristo Jesus têm esse revestimento de poder. Há como anseio. Queridos, como eu anseio por essa capacitação. Como eu anseio por este mover. Como eu anseio por este revestimento
de poder. Ao longo da história, várias vezes, Deus visitou seu povo de forma sobrenatural. A igreja primitiva pôde experimentar esse toque do divino no humano. E em vários momentos da história da igreja, foi possível ver de forma muito clara a unção de Deus sendo manifesta. Os valdenses, na Reforma, os morávios, os puritanos, as missões, os avivamentos, são provas vivas da unção de Deus, visitando a igreja do Senhor, visitando o povo que se chama pelo nome do Senhor. Nós vamos observar algumas verdades importantes quando nós olhamos para esse texto em apreço. E nós vamos ver que essa unção de Deus se faz acessível àqueles que querem viver, experimentar a verdade do Senhor na mais ampla dimensão de um relacionamento com Ele. A igreja, em muitos momentos, sofreu ataques. Em muitos momentos, a igreja sofreu perseguições. Em muitos momentos, a igreja foi ferida. E nós vemos que em todas essas situações, em muitos momentos, nós fomos atacados de maneira muito enfática para perdermos a essência da presença do Espírito de Deus, da unção de Deus sobre a vida da igreja. Na época de Atos, a igreja viveu e experimentou esses ataques. As portas fecharam. O medo dos judeus era real. Jesus estava ausente. Os discípulos estavam em crise. E hoje, queridos, nós também vivemos em muitos momentos este mesmo sentimento. Estamos passando por momentos de tensões, fechados, com medos e em muitas situações até acovardados. Precisamos também, para mudar esse quadro, para reverter essa situação, nós precisamos desse revestimento do alto. Nós precisamos do derramar da unção do Espírito de Deus sobre a nossa vida, quebrando a incredulidade desses dias, tirando a frieza do nosso íntimo, levando-nos a uma experiência nova e singular com o Senhor. Porque precisamos da unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. O que a palavra de Deus nos ensina a respeito da unção de Deus e do seu propósito para os nossos dias, para o agora, para o hoje. Primeiro, queridos, precisamos da unção de Deus para pregar a verdade. Nós não transmitimos conhecimento, nós não só transmitimos experiências, nós transmitimos a verdade de Deus. E ninguém vai transmitir essa verdade apenas com o seu legado pessoal, com a sua habilidade inata. Nós precisamos ser revestidos pelo poder do Espírito para que haja em nossas palavras, em nossas reações, em nosso comportamento, a ação do Espírito, o convencimento do Espírito. Porque para mim e para você é impossível convencer alguém o seu estado de pecado. Por isso, para pregarmos a verdade de Deus, nós necessitamos, nós carecemos da unção de Deus sobre a nossa vida. O texto de 1 João, capítulo 2, verso 20 e 21 nos diz: mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem
e porque nenhuma mentira procede da verdade. Queridos, nós vemos nesta carta, na primeira carta de João, que ela estava se dirigindo a alguém que tinha conhecimento da verdade. A habilitação do Espírito de Deus sobre a nossa vida é para realizarmos a tarefa que não nos pertence, que é de Deus, que é sobrenatural, que é divina. Pregar a palavra do Senhor não pode ser algo mecânico, não pode ser encarado como algo corriqueiro, fruto da experiência, da habilidade que nós possuímos. Mas para que essa verdade seja contundente, para que essa verdade seja libertadora, para que ela alcance os corações das pessoas, é necessário o revestimento do alto sobre a nossa vida. É necessário que as nossas palavras sejam revestidas do poder do Espírito, da unção de Deus derramada sobre o nosso viver. Para desfrutarmos o conhecimento da verdade e a pregação do Evangelho da salvação, é necessário, amados, a unção de Deus em nossas vidas. É impossível cumprirmos a nossa tarefa aqui na terra sem a unção do Senhor, nos revestindo, nos habilitando, nos capacitando a fazer a sua obra. Para cumprir sua missão, Jesus precisava do Espírito Santo. E sua missão, com todos os seus objetivos, era consumar a obra do Pai. Se o Filho de Deus se fez dependente da unção do Senhor, isso deixa claro, queridos, que nós também temos a necessidade da intervenção, da ação, do mover, da manifestação do Espírito de Deus sobre a nossa vida, para fazermos a obra que Deus nos chamou a realizar. Precisamos compreender a necessidade de estarmos sendo ungidos para um ministério sobrenatural. No Antigo Testamento, era a unção que qualificava o sacerdote para o seu ministério. Conforme o exemplo de Jesus, para o ministério do Novo Testamento, também era necessário a unção do Espírito, porque é a unção do Espírito de Deus quem produz o fruto sobrenatural, quem leva o homem a ter a experiência sobrenatural de Deus. É a ação da unção de Deus sobre a nossa vida. Naturalmente, nós temos a tendência de achar que a única coisa que nós precisamos é o conhecimento. Mas, queridos, quando se refere à obra de Deus, este entendimento muda completamente. Nós podemos ter toda a capacitação do mundo, mas se desejamos viver a verdade de Deus e anunciar essa verdade para outras pessoas, nós precisamos ser habilitados pelo Pai. Precisaremos da unção do Senhor sobre a nossa vida. É esclarecedor o que nos diz o texto de 1 João 2:27, quando afirma: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine, mas com a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. Amados, nós somos habilitados por Deus para fazermos uma obra sobrenatural, divina, milagrosa. Não transmitimos um conhecimento comum.
que pode ser ensinado e aprendido nos bancos da universidade. Mas nós transmitimos uma verdade que muda a história da vida das pessoas, muda a nossa realidade, muda a nossa mente, muda o nosso coração, transforma a nossa alma. Essa verdade que nós transmitimos, ela exerce em nós um poder libertador. Por isso, não é algo que eu possa manobrar, não é algo que eu possa controlar, não é algo que depende de uma ação humana. Por isso, para pregarmos essa verdade, para anunciarmos essa verdade, para proclamarmos essa verdade, para ensinar essa verdade, eu necessito que o Espírito de Deus derrame sobre a minha vida a sua unção poderosa. É esse óleo da presença do Senhor quem vai nos habilitar a pregar diferente, a testemunhar diferente, a viver diferente. Amém? Segunda lição: precisamos da unção de Deus para a consagração. Não se pode ter uma vida a Deus leviana, uma vida movida por sentimentos humanos, por interesses humanos. A vida daqueles que querem andar com Deus precisa ser uma vida de consagração a Ele, de entrega completa, de rendição completa. Olha o que nos ensina o texto de Levítico, capítulo 8, versículos de 10 a 12. Depois, Moisés pegou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que nele havia, e assim os consagrou. Aspergiu 7 vezes o óleo sobre o altar, ungindo o altar e todos os seus utensílios, e a bacia com o seu suporte, para consagrá-los. Derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão, para ungí-lo e consagrá-lo. Amados, nós precisamos ter uma vida para Deus. A vida consagrada é a vida entregue. E isso não pode ser algo superficial, temporário, provisório. Precisa ser completo e permanente. Ninguém consagra a vida a Deus por conveniência, para atender a um capricho, para suprir uma necessidade, para uma promoção pessoal. A vida entregue a Deus precisa ser completa. Sentimentos, desejos, vontades, todo o nosso ser, tudo que temos, somos, desejamos, projetamos e sonhamos, precisa estar sendo colocado diante do Senhor. Esse é o sentimento que precisa estar em nosso coração. Esse é o sentimento que nós precisamos carregar em nosso interior. Sem a presença, sem a direção e sem o controle do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós vamos acabar nos perdendo, nos desviando, tirando o foco, pois os desejos que nutrimos em nosso interior nos leva a uma vida longe de Deus, uma vida pautada pelos nossos próprios desejos. Por isso nós vemos alguns oscilando na fé, fervorosos em um dia, mas no fundo do poço em outras situações. Para que haja um relacionamento verdadeiro e integral,
nós precisamos buscar sobre a nossa vida a unção do Senhor. E em uma vida consagrada a Deus, certamente nós vamos poder mergulhar nas águas profundas da presença do Senhor. A unção do Senhor derramada em nossas vidas tem como propósito a nossa entrega genuína, a nossa consagração completa. Consagrar significa dedicar-se inteiramente. O desejo de santificar a vida é produzido pelo Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A consagração significa uma apresentação ou dedicação a Deus. Quando, queridos, nós consagramos algo a Deus, significa que nós estamos entregando o domínio daquela situação, daquela atitude, totalmente aos cuidados do Senhor, para que Ele faça como lhe agrada, como lhe aprouver. Por exemplo, alguém que consagra a vida a Deus, a sua profissão, a função que exerce, o ministério que ocupa, é alguém que se entrega plenamente para que Deus conduza toda a sua história. Ele não será mais orientado pelos seus interesses, mas ele vai dobrar os joelhos, ele vai buscar a presença do Pai, ele vai recorrer à palavra, ele vai ouvir a voz do Senhor, ele vai carecer dessa manifestação contínua e presente. A vida será orientada pelo Senhor. A partir da consagração, há o entendimento de que a vontade do Senhor prevalece a nossa, para que a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, assuma o controle, a direção e o comando da nossa vida. Não devemos, muitas vezes, movidos por sentimentos escusos, achar que, porque temos experiências e vivências com a palavra, já somos habilitados a viver fora dos propósitos e da influência do Espírito de Deus em nossa vida. Eu acredito que não há nada pior na vida de um crente do que quando ele se acomoda com a vida cristã, do que quando ele se habitua em estar na igreja, em ler a Bíblia, porque tudo que vive se torna mecânico, ritualístico, e não é para isso que o Senhor nos chama. Ele nos chama para uma vida de consagração. Por isso nós devemos saber que ser constrangidos pelo amor não é consagração, nem tampouco ver o direito do Senhor constitui a verdadeira consagração. Depois que alguém foi constrangido pelo amor, ele viu a prerrogativa do Senhor. É necessário algo a mais, uma experiência maior, e esse passo a mais nos põe em uma posição de consagração. Por isso, se você deseja mais do Senhor, se você deseja uma profundidade maior no conhecimento da verdade do Senhor, se você anseia por mais da manifestação do poder de Deus, você precisa colocar a sua vida, o seu coração, a sua mente, todo o seu ser diante do Senhor, em santidade, em renúncia, em abnegação, em consagração a Ele, porque só assim será possível experimentar essa ação da unção de Deus que nos leva a essa vida dedicada a Ele. A unção de Deus em nós não serve para nos dar um título, não serve para a promoção dos homens, mas como um ato de entrega genuína, completa da nossa vida e tudo que envolve o nosso ser, para que ao se virmos a Deus, ao louvarmos o seu nome, ao proclamarmos a sua verdade,
possamos fazer tudo de uma maneira que Ele seja glorificado, exaltado e engrandecido. Por isso a palavra do Senhor diz: quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, devemos fazer para a glória de Deus. É impossível ter uma vida que glorifique a Deus sem que essa vida seja consagrada ao Senhor. Algo consagrado é algo dedicado para aquela obra. Se você um dia já disse: eu quero ter uma vida consagrada a Deus, a sua vida não será mais para você mesmo. Quando o apóstolo Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ele pode declarar a sua consagração genuína, completa ao Senhor. E ali ele estava dizendo: a minha vida, os meus dias serão gastos para a glória de Deus. Quando nós dedicamos algo a Deus, essa dedicação precisa ser verdadeira. Infelizmente nós vemos muitos no ambiente cristão que dizem ter uma vida consagrada a Deus, mas escarnecendo, sujando o nome do Senhor, se envolvendo com atos, atitudes e comportamentos que são verdadeiras aberrações ao nome de Jesus. E não há idade para envergonhar o Evangelho de Jesus. Infelizmente. Eu tenho sofrido muito ao ver pessoas que passaram a vida na igreja, mas não têm a vida consagrada a Deus. Porque, infelizmente, se habituam com a religiosidade, mas não buscam a unção de Deus sobre a sua vida. E, consequentemente, não têm profundidade na ação daquilo que fazem, de maneira que o que façam glorifique o nome do Senhor. Terceira lição: precisamos da unção de Deus para ter vitória. A vitória do crente não está alinhada com a vitória dos descrentes, daqueles que não conhecem a Deus. As nossas vitórias não são as nossas conquistas materiais, não são vinculadas ao nosso sucesso profissional. Nós podemos até ter, sim, vitórias profissionais, nós podemos ter recursos, mas isso é consequência da vitória primeira. A nossa vitória está em ter uma vida dedicada ao Senhor, ser vitorioso, conforme os princípios da verdade de Deus, é carregar consigo essa palavra e proclamar e testemunhar e declarar essa verdade em tudo o que façamos. Olha o que nos ensina o Salmo 20, versículos de 6 a 8. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós, os ungidos, confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Amém? Nós nos erguemos e estamos firmes. Amados, a vitória que desejamos em nossas vidas só é possível com a intervenção divina. Precisamos da manifestação do poder de Deus. Precisamos do mover do Espírito Santo. Precisamos da unção de Deus sobre a nossa vida, para realizarmos as obras sobrenaturais do Pai e declararmos a vitória do Senhor sobre o mundo, sobre o pecado e sobre as hostes infernais. A nossa luta não é contra pessoas,
contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades e toda força do mal. Essa é a nossa vitória. Nós não guerreamos uns com os outros, mas nós guerreamos no âmbito sobrenatural. Nós confrontamos as hostes do inferno e por isso em Cristo nós somos mais do que vencedores. Quando Jesus fez a promessa do derramamento do Espírito, a igreja não duvidou, não colocou em segundo plano, ela não deixou para depois. Todos os 120 discípulos buscaram um lugar de oração, porque eles tinham uma só alma, um só propósito. Eles queriam buscar o revestimento do alto, a unção de Deus, o poder do Altíssimo, porque eles sabiam que sem esse poder, todo o seu esforço, toda a sua capacidade, todo o seu empenho seria inútil. Nós precisamos, irmãos, do derramar da unção do Espírito de Deus em nós, nos habilitando a desfrutar da vitória que Deus tem preparada para aqueles que o amam, que o servem, que têm uma vida dedicada, consagrada a Ele, a sua palavra, a sua verdade. Foi o ministério do poder do Espírito Santo que fez com que as pessoas desejassem seguir a Cristo, se aliar a Jesus. Eram atraídos pelo sobrenatural, tanto pelas palavras, quanto pelos atos realizados pelo Mestre. As palavras de Jesus entravam profundamente no coração dos homens, e as obras que ele realizava revelavam o coração do Pai. Por isso, traziam sobre a vida das pessoas a essência da singularidade do amor de Deus. A unção do Espírito Santo sempre transformava a vida das pessoas mais simples, mais humildes, as renegadas, as rejeitadas, as esquecidas, eram tocadas, revigoradas, transformadas, libertas, vivificadas. Aonde a unção chegava, a vida daquela pessoa era transformada completamente, plenamente. Mas foi também o ministério do poder do Espírito Santo quem ungiu os orgulhosos, o que resultou, queridos, na crucificação de Jesus. E preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. O mesmo sol que derrete o gelo é o mesmo que endurece o barro. O mesmo sol que derrete o gelo é o mesmo sol que endurece o barro. Semelhantemente, a obra de Deus pode produzir dois efeitos diametralmente opostos, dependendo de como o coração do homem recebe essa operação. Ou esse coração é amolecido, ou esse coração é quebrantado e se torna acessível à voz do Espírito, ao toque de Deus, ou esse coração se torna empedernido, endurecido, petrificado, frio, gelado, sem vida. A unção de Deus pode levar o seu coração a uma conversão genuína, ou a uma abominação completa. Por isso, queridos, nós precisamos da unção do Espírito Santo para ter vitória e desfrutar o poder milagroso do Senhor em nosso viver. Agir de acordo com a unção, de acordo com o Espírito Santo, é bastante semelhante ao que foi vivenciado no deserto pelo povo de Israel.
Aquele povo se movia guiado por uma nuvem. A nuvem representava o Senhor. A nuvem era a presença de Deus. Os israelitas não tinham controle algum sobre aquela nuvem. Eles não tinham domínio sobre o mover daquela nuvem. Era controlada pelo Senhor. Ele liberava e o povo seguia. Essa era a ação da nuvem. Mas por onde quer que ele ia, por onde quer que aquela nuvem se movesse, atos sobrenaturais, coisas fenomenais aconteciam. E preste atenção. Mas quando aquele povo se afastava da nuvem, os milagres que os sustentavam não mais ocorriam. Dá para você imaginar o que teria acontecido se os teólogos deste tempo, que não são guiados pela fé, estivessem lá no momento que o povo de Israel era dominado, era conduzido pela nuvem de Deus. Eles teriam criado novas doutrinas para explicar porque o ministério sobrenatural que os tinha tirado do Egito não se fazia mais necessário para levá-los a lugar algum, nem à terra prometida. Afinal de contas, aquele povo já tinha as tábuas da lei. O que era que eles precisavam mais? Mas embora eles tivessem as tábuas da lei, havia uma nuvem que os conduzia. Então, queridos, como ocorre hoje, a questão é de fato, qual é a prioridade que nós temos dado? A nuvem de Deus, a unção de Deus, a presença do Espírito Santo. Muitos estão dizendo, mas nós já temos a Bíblia. O que é que eu preciso mais? A Bíblia diz, errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Nós precisamos da verdade de Deus, mas nós precisamos da nuvem do Senhor, da unção de Deus, nos orientando, nos conduzindo, nos ensinando, nos exortando, nos mostrando o caminho pelo qual devemos andar, para que a nossa vitória seja algo verdadeiro, real, concreto. Quando buscamos profundamente a direção do Espírito, a unção de Deus, o que é sobrenatural ocorre em profusão. Quando, porém, dela nos afastamos, nós temos que inventar doutrinas que justifiquem, porque tudo está bom conosco. Não, tudo está bem, está bom desse jeito. Você já viu como nós, os humanos, se habituam facilmente com qualquer circunstância? E muitas vezes nós nos habituamos com o religioso, com o pragmático, com o racional. Mas o Senhor não quer que vivamos de maneira racional. O Senhor quer que sejamos movidos pelo sobrenatural. A igreja de Jesus desse tempo, o povo que se chama cristão, neste momento, carece buscar a direção do Espírito de Deus. Nós precisamos ser movidos pela nuvem do Senhor. Nós precisamos da unção de Deus sobre a nossa vida, porque essa unção é que quebra o jugo, é que quebra a escravidão da racionalidade, da frieza espiritual, e que nos leva a uma condição diferente de intimidade, de aproximação, de quebrantamento e de consagração a Deus. Que Deus nos faça, nesta manhã, enxergar a necessidade de sermos ungidos pelo Senhor, para que vivamos de maneira plena aquilo que Ele tem como propósito,
como proposta para a nossa vida. Que possamos estar perto do Pai, certo de que a vitória que tanto desejamos é possível quando nós somos conduzidos por Ele, orientados por Ele, direcionados por Ele. Não ouça a voz do seu coração. Muitas vezes nós somos traídos pelos nossos próprios sentimentos. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos, nos render na presença do Pai e desejar ouvir a voz do Espírito Santo. Você é um crente cheio do Espírito Santo? Você se considera um homem, uma mulher ungido, ungida por Deus? Que hoje você possa orar comigo dizendo: Pai, derrama sobre a minha vida a unção do Teu Espírito. Eu quero que as minhas palavras sejam palavras ungidas, capazes de mudar situações, capaz de transformar a minha casa, capaz de alcançar os corações, capaz de levar, proclamar, anunciar a Tua verdade. Que as minhas palavras sejam sementes de vida. Unge as minhas palavras. Que nessa manhã você possa orar dizendo: Pai, unge os meus pensamentos. Eu quero ter uma mente consagrada ao Senhor. Uma mente capaz de ter pensamentos de esperança. Ó Senhor, eu quero ter ouvidos ungidos ao Senhor. Ouvidos sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo. Dá-nos, meu Deus, olhos ungidos pelo Pai. Olhos capazes de enxergar o que naturalmente não se consegue ver. Olhos que contemplem a face do Senhor. Olhos que vejam milagres acontecer. Deus, me concede mãos que te adorem. Mãos que sejam capazes, ó Deus, de serem postas sobre enfermos e eles serem curados. Deus, me dá mãos ungidas. Senhor, me concede pés que se apressem em andar na Tua presença, em proclamar o Teu nome. Senhor, unge o meu ser, todo o meu ser, para que a minha vida seja para o Teu louvor e para a Tua glória. Derrama, Deus, sobre a minha vida a unção do Teu Espírito Santo. Que como no Antigo Testamento, ó Deus, os profetas, os sacerdotes foram ungidos para uma missão especial. Ó Deus, como no Novo, Jesus, ó Deus, no batismo, foi visitado pelo poder do Espírito Santo. E uma obra fenomenal foi realizada. Que nós sejamos ungidos pelo Teu Espírito, para proclamarmos o Teu nome, levarmos a Tua verdade, testemunharmos o Teu amor e agirmos movidos pela Tua vontade. Você pode fazer essa oração comigo agora? Feche os seus olhos. Senhor, juntamente com meus irmãos, Pai, neste dia, eu quero entregar completamente a minha vida a Ti. Ó Deus, como eu anseio por mais do Senhor, mais do Teu poder, mais da Tua ação, mais do Teu mover, mais da Tua unção. Ó Deus, eu não quero viver, ó Deus, uma vida contigo de rotina. Eu não quero viver, Pai, uma vida contigo de hábitos, de manias. Ó Deus, mas eu quero, Pai, poder acordar a cada dia e experimentar que aquele dia é único. Porque Tu estás, Senhor, no controle daquele dia. E por mais difícil que ele seja,
por mais desafio que estejam, Pai, à nossa frente, nós vamos, Pai, ser revestidos pelo Teu poder, consagrados pela Tua presença, movidos pela Tua unção. Nós queremos mais do Senhor. Derrama, Pai, sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos a unção de Deus, a unção do Espírito Santo, para que tudo que vivamos e façamos glorifique o Teu nome. Esse é o nosso desejo e a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu irmão. Que maravilha é poder estarmos aqui e ministrarmos ao seu coração. Não queira viver uma vida de rotina com Deus. Quebre essa rotina. Dobre os seus joelhos. Clame ao Senhor. Busque da presença dEle. Não se habitue, não se acomode com o que você tem vivido. Queira mais de Deus, mais do Senhor. Deseje mais dEle. Não tenha medo de viver experiências novas com o Senhor. A vida cristã precisa ser dinâmica, precisa ser significativa. Nós não podemos ter uma vida de indiferenças com Deus. A nossa vida precisa marcar a geração, marcar a nossa casa, a nossa família, marcar esse tempo. E você pode fazer toda a diferença se sobre a sua vida tiver a unção de Deus. Deseje isso, queira isso. Atraia essa atmosfera para você. Não deixe de deixar o seu like, não deixe de compartilhar essa nossa pregação com alguém. Indique o nosso canal do YouTube. Nós estamos chegando a 5.000 inscritos. E você pode participar desse projeto indicando o nosso canal TV IBLN para alguém. Será uma alegria poder transmitir ao coração dessa pessoa uma palavra da parte de Deus. Hoje à noite, às 19 horas, nós teremos o nosso culto presencial. Se você ainda não fez sua inscrição, corra lá, vá na página Dia de Imersões, visite a Graça, que é a nossa assistente virtual, e você pode fazer a sua inscrição, garantir a sua participação. Será com certeza momentos especiais na presença do Senhor. Até logo mais à noite, nós vamos transmitir os nossos cultos normais através do nosso canal. Você que está impossibilitado, menor de 12, maior de 60, pode nos acompanhar através do canal da TV IBLN. Que Deus te abençoe e te dê um dia na presença do Senhor, e logo mais à noite eu conto com a sua participação. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça inesgotável do seu Filho Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito de Deus repousem sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém. Tenha uma boa tarde em nome de Jesus.